Olá, irmãos, boa noite. Graça, paz e saúde sejam abundantemente derramados sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua missão nesse mundo. Uma vez que, como vimos ontem, há uma razão muito específica para nós ainda estarmos aqui. Eu costumo brincar e dizer que no meu cenário soteriológico ideal, a salvação deveria vir imediatamente sucedida de ataque cardíaco fulminante. Já pensou que cenário soteriológico interessante seria esse? Primeira vantagem de converter e morrer imediatamente e ir para o céu. Nós não estaríamos sujeitos a desapontar e a entristecer o coração do Senhor com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas e transgressões. Então, o pecado que tanto afeta e entristece o coração do Senhor na nossa vida, na vida do crente, na vida daqueles que têm condições de evitar o pecado, não seria uma realidade. A segunda vantagem seria que nós não estaríamos sujeitos às lutas, às dificuldades, aos problemas, às provações, às privações pelas quais nós passamos nessa vida. Nós seríamos livres de tudo isso, de todas essas angústias, de todas essas dores, de todos esses conflitos. Terceira vantagem, nós estaríamos já antecipadamente gozando da presença de Deus e de Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade, já não mais sujeitos a um corpo falível. Vejam que bênção seria essa situação. Vejam que coisa maravilhosa seria se isso acontecesse conosco, não é verdade? Ontem nós falávamos que o princípio que rege a obra missionária é a glória de Deus. E não há outra razão para a obra missionária senão a glória de Deus. E como nós estamos estudando o tema da unidade e da missão da igreja na oração sacerdotal, ou seja, João capítulo 17, essa oração magnífica que nós chamamos de o segundo Pai Nosso, a oração sacerdotal, a oração mestra, a oração do sumo sacerdote Jesus Cristo, o nosso desafio é entender como a unidade em Cristo inevitavelmente nos leva a ser uma igreja missionária. E vimos ontem também que esse ser uma igreja missionária não é simplesmente descansar no fato de que a nossa igreja é missionária, que ela ora por missões, que ela contribui com a obra missionária ou até mesmo que ela envia os seus filhos aos confins da terra. Percebemos que esse processo de glorificação, assim como visto na vida de Cristo, tem a ver com um posicionamento pessoal nosso. Tem a ver com uma atitude e uma autorresponsabilização de cada um de nós no que diz respeito à revelação de Deus ao mundo. Se entendemos isso, podemos nos considerar uma igreja cuja natureza é missionária. Se não entendermos isso, veja bem, se não entendermos isso, corremos o sério risco de nos tornarmos uma religião mecânica, morta e vazia, completamente desprovida do seu propósito principal, que é ser o agente de Deus, transformador de vidas nessa terra, mediante a proclamação do Evangelho. Nós discutimos ontem e conversávamos que hoje a igreja confunde o seu papel missionário, que segundo as Escrituras é o de proclamação do Evangelho culturalmente e transculturalmente, com inúmeras outras agendas. Uma agenda econômica, uma agenda política, uma agenda social, uma agenda de poder, uma agenda de influência, uma agenda de controle. E que Deus não deseja nada disso da sua igreja. O que Deus deseja é que ela seja simplesmente obediente. E vivemos numa era tão difícil, tão complicada,
que muitas vezes, até mesmo buscando o crescimento da igreja, nós bolamos 1001 estratégias para fazer a igreja crescer. Mas esquecemos-nos de fazer o principal, que é dar consciência missionária à igreja. Oferecer esse processo de autorresponsabilização, onde cada membro é capaz de parar e de pensar e de refletir sobre a sua própria vida, sobre a sua própria experiência cristã, sobre a sua própria caminhada e dizer: será que eu tenho participado da obra do Senhor da maneira que o Senhor deseja? Tenho eu participado da obra do Senhor através da mais importante forma de participação, que é a intercessão? Haja vista a vida do próprio Jesus, que deu exemplo disso, dessa vida de intercessão. Será que eu tenho participado da obra missionária como mordomo fiel dos recursos financeiros que Deus tem colocado nas minhas mãos? Ou será que eu tenho confundido esses recursos como sendo meus e aí a gente acaba gastando com outras coisas que não são prioridade para Deus? E em terceiro lugar, será que eu finalmente entendi que não podendo ou não tendo sido chamado por Deus para estar lá do outro lado do mundo, nos confins da terra, entre os não alcançados pelo Evangelho e entre os menos alcançados pelo Evangelho, tenho eu escolhido alguém para me representar no campo missionário, alguém que eu apoie, alguém que eu encoraje, alguém que eu procure fortalecer, sabendo que eu sou parte desse processo e que essa pessoa, esses missionários, precisam da minha participação na vida deles? Tudo isso a gente viu ontem, quando nós pensamos no autoposicionamento de Jesus, no que diz respeito à glória de Deus e à missão. E percebemos de maneira muito clara que a glória de Deus é a instância final, a razão da própria missão. E que a ideia de missão começa no próprio Deus, porque é o próprio Deus quem decide se revelar à sua criação. E Cristo executa esse processo de autorrevelação de Deus, mostrando-nos um modelo viável de missões e de igreja missionária, tanto enquanto indivíduos, mas também enquanto comunidade eleita, comunidade da fé. No dia de hoje, o tema da nossa reflexão é santificação para a unidade e missão. E o texto é a continuação. Nós vamos ver agora do verso 6 até o verso 9. O texto da nossa meditação vai do verso 6 até o verso 19, que fala sobre a questão da santificação e da unidade da igreja, de uma igreja santa, como parte inalienável desse modelo missionário que Cristo está propondo na oração sacerdotal aqui em João capítulo 17. Por isso, a primeira coisa que nós podemos estabelecer nessa noite para nossa edificação é o seguinte: é que a santificação é o fundamento da unidade e missão da igreja. A santificação é o fundamento da unidade e missão da igreja. E isso a gente começa vendo no capítulo 17, do verso 6 até o verso 8, aonde percebemos claramente a ideia de revelação, de santificação e de missão. E como a ideia de revelação e santificação vão inevitavelmente levar aqueles que entendem revelação e santificação ao engajamento na obra missionária, ou seja, à participação naquilo que Deus está fazendo no mundo. Por isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João capítulo 17, e nós vamos começar no verso 6 até o verso 8, nesse primeiro bloco, onde nós exploraremos revelação, santificação e missão, que segundo a versão Almeida, revista e atualizada, começa dizendo, Jesus dizendo: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus,
Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 7. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram na missão, e creram que tu me enviaste. Bendito seja o Senhor e bendita seja a palavra do Senhor por si só, abençoada e abençoadora. Não é verdade? A gente percebe de uma maneira muito clara que Jesus revela o nome. O texto chama a atenção logo de cara. Eu manifestei, eu revelei o teu nome. O nome nas Sagradas Escrituras e o nome de Deus, principalmente, é algo importantíssimo. O Antigo Testamento está todo baseado na ideia de que Deus revelou o seu nome a Israel, seu povo. E que, em revelando o seu nome, ele revela o seu caráter, ele revela a sua identidade, ele se dá a conhecer, ele mostra quem ele é. E ao mostrar quem ele é, ele se declara um Deus, ele se revela um Deus incomparável, se diante de todos os deuses que a humanidade possa inventar para si. Essa é a grande graça de ser o povo de Israel no Antigo Testamento, porque deuses todas as nações tinham, mas havia uma nação, havia um povo, e isso não dependia deles, porque eles foram escolhidos para isso, que foram alvos, que foram destinos dessa revelação, desse conhecimento de Deus, dessa experiência do caráter de Deus, um Deus que, podendo ser ausente, transcendente, distante, longínquo, se faz presente na vida do seu povo. É por isso que Deus age da maneira que ele age no Antigo Testamento. Você pode perceber que para tudo que Deus fez no Antigo Testamento, através de Israel, em Israel, tinha uma maneira mais fácil de fazer. Ora, para que descer o Mar Vermelho, descer para o Mar Vermelho, saindo da terra de Gósen, descer para o Mar Vermelho, para ficar preso no Mar Vermelho, para Deus ter que abrir o Mar Vermelho para o povo passar? Era perfeitamente possível sair da terra de Gósen e ir a pé caminhando pela costa do Mediterrâneo e chegar à terra de Canaã. E essa viagem leva apenas 3 dias. Lá no Oriente Médio, a gente pode fazer essa viagem a pé em 3 dias. Sair do Egito e chegar à terra de Canaã. Mas você vê o povo descer para ficar preso no Mar Vermelho, para que Deus abrisse o Mar Vermelho. Por quê? Apenas por Israel? Apenas pela fé de Israel? Não, gente. É porque Deus estava agindo missionalmente. Deus estava dando ao seu povo consciência missionária. Deus estava ensinando missões ao seu povo. Ora, qual daqueles povos do Antigo Testamento, dentre eles os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os cananeus, os egípcios, não ouviram falar que o Deus de Israel abriu o Mar Vermelho para o povo passar? Logo, Mar Vermelho sendo aberto, e coluna de nuvem, e coluna de fogo, e maná, e codornizes, e todas as grandes manifestações de Deus no Antigo Testamento, em Israel, por Israel, e através de Israel, seu povo, tem um objetivo missiológico, ou seja, um objetivo missionário, que era se dar a conhecer às nações circunvizinhas a Israel, que tinham os seus deuses territoriais.
mas Deus se mostrava como Deus vivo e verdadeiro. Porque nenhum dos deuses dos povos da antiguidade foi capaz de fazer o que o Deus de Israel fez do seu povo. Perceberam como eleição, a ideia de eleição está intimamente relacionada à ideia de revelação, e a ideia de revelação, por sua vez, está intimamente relacionada à ideia de missão? Não é possível conhecer a Deus sem ser impelido a revelá-lo. Não é possível experimentar Deus em um relacionamento sem ganhar um coração e um caráter missionário. Está profundamente desejoso de levar Cristo às nações, a esse mundo onde há 8 bilhões de pessoas agonizando espiritualmente. Se você não sente nenhuma inclinação missionária na sua alma, é porque provavelmente você nunca conheceu a Deus. Você nunca teve um encontro com Cristo. Porque o texto deixa muito claro que o trabalho de Jesus, a missão de Jesus, era revelar o caráter, a identidade de Deus aos seus discípulos. E esse é o grande segredo. Toda a revelação se baseia em uma única ideia. Qual é essa ideia? Quem realmente é Deus. Quem realmente é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Quem é esse Deus que mantém o controle dos átomos do universo nas suas mãos e faz vir o sol e a lua, a chuva e as estrelas diariamente, revelando a sua grandeza? É só ler Romanos capítulo 1 e 2, onde o apóstolo Paulo vai mostrar que Deus se revela na criação. E em se revelando Deus na criação, os homens são indesculpáveis, porque sabem que há um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Mas agora, no que diz respeito a esse grupo chamado, esse grupo eleito, esse grupo selecionado, Jesus vai começar dizendo: eu revelei o teu caráter, eu revelei quem o Senhor é, o grande segredo agora foi desvendado. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: ninguém viu a Deus, mas nós vimos a face de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E aí Jesus vai dizer: eu revelei o Senhor, eu revelei o grande segredo a esse grupo de eleitos discípulos. Ou você pode chamar eles também de discípulos eleitos. Mas marcadamente, um grupo de pessoas muito específicas, que foram escolhidas por Deus para andar na presença de Deus. E esse andar na presença de Deus está intimamente relacionada à ideia de ter uma missão no mundo. Queridos, vamos estabelecer uma coisa aqui agora, nesse momento. A sua vida não pode ser uma obra do acaso. A sua existência e a sua vida agora e nesse momento e nessa conferência missionária só pode ser resultado da providência. E se você aqui está, é porque Deus está te falando: eu te escolhi. E como dissemos ontem, talvez você não saiba por quê, mas o fato é que Deus te escolheu. E Deus deseja se revelar através do relacionamento com você. O mundo vai procurar te convencer a ter uma religiosidade. Vai para a igreja, assiste o culto, volta, depois volta de noite, assiste o culto, canta na igreja, canta que é uma beleza, levanta a mão, é um verdadeiro cantador, mas nunca um verdadeiro adorador. E você sabe qual é a diferença entre um verdadeiro cantador e um verdadeiro adorador?
é que o verdadeiro cantador, ele vai na igreja e canta, que é uma beleza no momento de louvor. Mas em nenhum momento ele se compromete com quaisquer daquelas palavras que ele está pronunciando durante o louvor. Já um verdadeiro adorador, ele não apenas está cônscio daquelas palavras que ele está pronunciando, mas como ele está se comprometendo em viver da maneira que ele está cantando. E a Bíblia diz que Deus busca o quê? Verdadeiros adoradores. Uma verdadeira igreja, uma igreja que faz a diferença, a igreja que vai influenciar essa cidade, esse estado, esse país e o mundo, é uma igreja de verdadeiros adoradores. Queira Deus que a igreja presbiteriana de Jaru seja essa igreja. Amém, igreja? Uma igreja de verdadeiros adoradores. E aí Jesus mostra o caráter de Deus, o grande segredo aos eleitos e discípulos escolhidos do mundo. Escolhidos do mundo e, portanto, passam a ser uma propriedade de Deus. É por isso que Jesus vai dizer assim: eram teus, tu os escolheste. E o salmista vai dizer: antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus planejou a sua salvação e usar a sua vida na missão dele de se revelar a todos os povos antes mesmo que seu pai tivesse casado com sua mãe. Porque ele escolheu antes da fundação do mundo. E aí Jesus vai dizer, ainda na parte B do verso 6, eles eram teus e tu nos confiaste. Ou seja, eles eram teus e o Senhor me confiou a tua propriedade. Ou seja, esses eleitos são uma propriedade confiada. E o que Jesus faz com essa propriedade confiada? No cumprimento da missão dele, o que é que ele faz com essa propriedade confiada? Ele lhes dá a palavra de Deus. E em lhes dando a palavra de Deus, ele ensina quem Deus é, como Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus pede e como se relacionar com o Criador. Lembram da proposta original, lá no Jardim do Éden? É exatamente essa. Eu criei o homem e a Eva para um relacionamento transformativo, integral, revolucionário, profundo. Mas o homem resolveu não querer ter esse relacionamento comigo. O nome disso é pecado e queda. E não pense que se eu e você estivéssemos lá no lugar de Adão e Eva, nós faríamos melhor, porque não faríamos. Eu garanto para você, nada havia em Adão e Eva que os inclinasse ao erro. O simples fato de terem sido criados seres morais, e só há dois tipos de seres morais no universo, anjos e homens, ou seja, seres capazes de escolher entre obedecer e desobedecer, foi justamente essa capacidade que fez o homem escolher errado, atendendo àquela cantada de Satanás através da serpente. Ele não quer que vocês sejam como ele, conhecedores do bem e do mal. E aí foi que tudo começou a dar errado com a entrada do pecado e da queda. E o distanciamento do quê? Das palavras de Deus. O distanciamento do quê? Do conhecimento de Deus. Hoje, nós não temos o conhecimento de Deus, a humanidade em si não tem o conhecimento de Deus porque é totalmente distante, totalmente rebelde, totalmente alheia, totalmente avessa a qualquer valor, princípio, padrão, proposta de Deus, como consequência do pecado. Daí a importância de Cristo revelar a palavra.
E é por isso que Jesus vai dizer, ele lhes dá a palavra de Deus. E aí o mais incrível acontece, é que pelo poder de Deus, aqueles a quem Jesus dá a palavra, são capazes de guardar a palavra. Olha que coisa interessante. Pai, Jesus está dizendo, Pai, eu vim e mostrei para eles quem o Senhor é. Dei para eles a tua palavra. E agora, pelo nosso poder na vida deles, e esse é o poder do Espírito Santo, eles têm guardado a palavra. Eles têm guardado a palavra, e o guardar a palavra os tem separado, o guardar a palavra os tem santificado. E essa é a mais pura definição de santidade. Guardar a palavra. Não apenas receber, mas também conhecer e crer e obedecer. Só quando essas 4 variáveis, desculpa a ênfase matemática, mas só quando essas 4 variáveis caminharem conjuntamente, receber a palavra, conhecer a palavra, crer na palavra e obedecer na palavra, nós temos aí a ideia de missão. Qualquer ideia de missão que se distancie do receber, do conhecer, do crer e do obedecer, é uma proposta de projeto social qualquer, mas não é missões. O objetivo da obra missionária não é fazer o bem, é, em fazendo o bem, comunicar a grandeza, a excelência do caráter de Deus em Cristo Jesus, o Deus encarnado. Por isso, o trecho chama a nossa atenção para o seguinte: a revelação e a palavra reagem entre si na vida do discípulo, provocando santificação. Essa é a pergunta de prova, viu? Depois do culto, as folhinhas vão ser distribuídas e aí vai cair na prova. Como é que é o resultado da reação entre a palavra e a revelação? A vida de um discípulo é fundamentada nessa reação, provocando o quê? Santificação. E essa santificação, consequentemente e inevitavelmente, leva à visão. Ou seja, só quem entende a revelação, só quem vive e pratica a palavra é um discípulo. E só os discípulos podem ser pela palavra santificados, pela comunhão e relacionamento com Deus santificados. E esses discípulos, uma vez santificados, inevitavelmente irão cumprir a sua missão nesse mundo. Os sonhos, os planos, os desejos do coração de Deus para a sua vida. Aquilo que ele sonhou, que ele faria através da sua vida para te transformar, não no que você é agora, mas naquela pessoa que você vai ser quando a sua carreira acabar, quando a eternidade vier, mais parecido possível com Cristo Jesus. E se você não entender isso, você não vai entender as provas, as lutas, as dificuldades, os problemas, as angústias, e, consequentemente, não vai perceber o caráter pedagógico de Deus no controle de todas as circunstâncias que acontecem na sua vida. E aí, inevitavelmente, você vai entrar em conflito com o próprio Deus, dizendo: se o Senhor me ama, como é que o Senhor permite que essas coisas ruins aconteçam na minha vida? Talvez o Senhor não me ame ou eu não seja salvo. Quando, na verdade, o entendimento das Sagradas Escrituras e a prática nos leva a compreender que, se Jesus, que é Jesus, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, a gente vai ter que apanhar todo dia. Todo dia a gente vai ter que levar uma surra para aprender a obedecer. E quem entende isso ainda fica agradecido pela surra.
Porque é o Senhor colocando no caminho, é o Senhor ajustando o nosso temperamento, é o Senhor transformando a nossa personalidade, é o Senhor investindo na nossa vida. Afinal de contas, a gente não canta? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Se queremos ser vasos novos, precisamos estar dispostos a deixar que Deus promova as transformações necessárias na nossa vida e no nosso caráter, para que sejamos pessoas mais parecidas com Cristo, na maneira de pensar, na maneira de falar e na maneira de agir. Por isso, irmãos, não há revelação sem a palavra. E nós estamos caminhando num mundo onde isso está cada vez mais frequente. Revelação sem a palavra, sem correspondência, sem lastro, sem fundamento na palavra. Mas, de acordo com esse texto, não há revelação sem palavra e nem missão sem santificação. Não há revelação sem palavra e muito menos missão sem santificação. Por isso, o núcleo da missão de Cristo passa a ser, nesse texto, a revelação mais a palavra gerando santificação. E olha que coisa interessante, isso está tão certo que aquele texto que eu mencionei para vocês ontem se aplica de novo, nesse mesmo trecho. Pedro dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 9. Verso 10. Vós sim, que não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Foram escolhidos, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. É a mensagem da cruz, a mensagem de graça e misericórdia que resgata os piores pecadores, gente como eu e gente como você. Porque eu garanto para você que se Deus pegasse um desses terroristas árabes aí e colocasse no nosso lugar, ele seria um crente melhor do que eu e você temos sido. Às vezes a gente é muito rápido para julgar os outros. Quando a gente vê um atentado terrorista, por exemplo, é muito comum ver os crentes dizendo assim: ih, caramba, que gente horrível, tomara que eles morram mesmo e vão para o inferno. Mas você já parou para pensar que quando uma pessoa chega a se explodir pela causa de Alá, ela o faz por fé? Ela o faz por obediência? Ela o faz por um desejo sincero de obedecer e um desejo ainda mais sincero de receber a salvação e a vida eterna. E tudo isso baseado em um erro. E tudo isso baseado em uma mentira. E essas situações deveriam nos fazer pensar da seguinte maneira: se essas pessoas são capazes de se explodir ou de matar os outros, porque ninguém participa de um ataque terrorista porque acordou chateado da vida, aborrecido, brigou com a mulher ou com o marido, ou está recebendo pouco. Como eu já disse, uma pessoa que faz isso faz por fé. E isso deveria nos fazer questionar da seguinte maneira: se essa pessoa é capaz de fazer isso pela fé que tem, por aquilo que ele acredita e que é mentira, até onde o povo da igreja presbiteriana de Jaru é capaz de ir pela verdade do Evangelho? Se essas pessoas são capazes de sacrificar a sua vida por uma mentira e para receber a salvação, até onde eu e você somos capazes, não para ganhar a salvação,
mas como consequência da salvação que já nos foi oferecida em Cristo Jesus. Até onde eu e você somos capazes de ir. E se você for sincero, você vai responder que não há limites para essa pergunta. Não há nenhum lugar na terra onde Deus não me chame que eu não possa ir viver e pregar o Evangelho. Afinal de contas, eu tenho a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as alegrias, o maior de todos os presentes, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Eu costumo dizer, imagine o seguinte cenário: se o próprio Deus nos condenasse a uma vida de sofrimentos, dores, provações, privações, agonias, todos os dias da nossa vida, desde a nossa conversão até a nossa morte, ainda assim, nós seríamos o povo mais feliz da terra. Porque nós temos o maior de todos os bens, a maior de todas as bênçãos, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. E como eu estava dizendo, se Deus colocasse um Osama Bin Laden no meu lugar e no seu lugar, olha o que ele foi capaz de fazer por aquilo que ele acreditava. Ele certamente seria um crente melhor do que eu e você temos sido. Mais fiel, mais dedicado, mais obstinado a cumprir a sua missão e a fazer a vontade de Deus. No entanto, qual tem sido a nossa resposta a Deus e à missão para a qual Ele nos desafia? Acomodação. Acomodação. Nós somos um povo preguiçoso. Nós somos um povo relaxado. Nós somos um povo acomodado. Nós somos um povo irresponsável. E se Deus não fosse o Pai Celestial gracioso, Ele mesmo dava cabo da gente. Porque Ele investe na nossa vida e muitas vezes tem muito pouco retorno da nossa parte. Nós deveríamos brigar para participar das atividades da igreja. Deveríamos estar dispostos a acordar na madrugada e fazer fila na porta da igreja para entrar na reunião de oração de madrugada. E quem chegasse atrasado não ia conseguir entrar na igreja, ia ter que orar do lado de fora. Deveríamos brigar pelo privilégio de servir a Deus. No entanto, o pastor fica pedindo, e pede, e implora. Hoje, o trabalho do pastor nesses dias é praticamente implorar as pessoas para vir à igreja. Nós vivemos numa época tão ruim, tão difícil, que pastor hoje parece mais mordomo. Fica lá o tempo todo, o que o senhor quer? Oh, meu membro querido de igreja e tal. E qualquer deslizezinho, o cara já não aparece mais na igreja. Tamanha é a nossa superficialidade na fé. O núcleo da missão de Cristo e, consequentemente, da nossa missão como igreja é a revelação mais a palavra, que inevitavelmente dá em santificação. Vamos passar ao verso 9, ao bloco que vai do verso 9 ao verso 12. No bloco que vai do verso 9 ao verso 12, Jesus vai dizer o seguinte: é uma oração, é um clamor, é um rogo, é uma petição, é uma intercessão. Esse bloco é um dos mais espetaculares modelos de intercessão que a gente pode encontrar nas Sagradas Escrituras. Porque Jesus vai falar com Deus, já falamos ontem, é Deus falando com Deus, é Deus rasgando o coração para Deus, é Deus abrindo o coração para Deus. E, consequentemente, nós somos beneficiados, porque aí nós conhecemos ainda mais o caráter e a alma, o coração, o Espírito de Deus. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo. Olha que coisa interessante.
Ele tinha direito de rogar pelo mundo, porque ele criou o mundo é dele, o mundo jaz no maligno. Mas quem é o dono do mundo? É Jesus, foi ele que criou. Ele é o dono de tudo. Mas por aqueles que me deste, os eleitos, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles, em quem? Nos eleitos. Eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo. Mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os. Lembra do nome que nós vimos recentemente? Guarda-os em teu nome, guarda-os no teu caráter, guarda-os no fato de quem o Senhor é. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O elemento vinculador da unidade da igreja é o caráter de Deus. É o nome de Deus. É quem Deus é. Você só vai conseguir ser um com o seu irmão e, consequentemente, em Cristo e, consequentemente, cumprindo a missão a partir do momento que você entender esse segredo espiritual. É o caráter de Deus comunicado em Cristo e implementado na minha vida e na sua vida, substituindo a nossa identidade deformada numa identidade reformada. Outrora deformada, mas agora, pela palavra e pelo nome, reformada. E aí sim, capaz de fazer missões, capaz de obedecer em missões. Verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então Jesus ora, ele roga, ele intercede pela proteção daqueles que pertencem à Trindade. Ou seja, esses discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus, não aqueles discípulos, os 12, mas os que viriam, e a gente vai ver isso amanhã à noite, quando encerrarmos a oração, não apenas aqueles discípulos, os 12, mas depois a igreja que nasceria, mas depois a igreja que se desenvolveria, a igreja que marcharia rumo aos confins da terra e até chegar na nossa vida hoje. E aí Jesus vai dizer algo muito espetacular. Pela eleição eles foram tirados do mundo, mas pela missão eles foram deixados no mundo. Olha que paradigma espetacular. Pela eleição nós fomos tirados do mundo, mas agora pela missão somos deixados no mundo, retornados ao mundo, entregues ao mundo, mas não do mundo. Porque há uma nova identidade, há uma nova natureza. Em mim reina um novo espírito, que é o Espírito de Deus. E me faz, e te faz, e nos faz casa do Senhor. E Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todo mundo que recebeu o selo do Espírito Santo na salvação é casa de oração. Mas a gente geralmente para aí, né? Diz que o templo é casa de oração. Mas a ideia completa é casa de oração para todos os povos. Ou seja, uma casa de oração que é acessível a todas as nações. O quão acessível é a sua vida e a sua espiritualidade a todas as nações? O quanto a sua vida, esse seu ser, enquanto estrutura e templo do Senhor, esse templo móvel que anda para lá, mora, reside, trabalha, estuda,
é revelação de Deus às nações, aos vizinhos, aos parentes, aos amigos e, consequentemente, aos povos. Eles foram tirados do mundo, mas deixados no mundo. Para quê? Para que eles sejam um. Para que eles sejam um, baseado em quê? No nome. No nome de quem? No nome de Deus. Na identidade de Deus. No caráter de Deus. Revelado em quem? Revelado em Cristo. E aí, Jesus vai dizer, assim como Ele e o Pai são um, agora nós temos capacidade de sermos um. É olhar para o nosso próximo como uma extensão da nossa própria espiritualidade. É só você olhar para a direita e para a esquerda. Você vai ver o seu irmão na fé, membro aqui da Igreja Presbiteriana de Jaru. E fundamentado nessa passagem, você vai ver ele como uma extensão da sua espiritualidade. Ou seja, alguém que precisa ser zelado, alguém que precisa ser cuidado, alguém que precisa ser acompanhado, alguém em quem você precisa investir como se estivesse investindo em você mesmo. Isso é unidade. E aí, consequentemente, vem a ideia de missão, que é aquele que não está do seu lado, mas aquele a quem Deus elegeu para a salvação e vida eterna e que está lá nos confins da terra e que não conhece a Cristo ainda. Mas como assim? Ele é parte de você, como eleito que é, assim como você o é, e ele não conhece a Cristo. Como pode isso acontecer? Meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Missões. Orar, contribuir e ir ou enviar alguém no seu lugar. Porque essas pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Por isso, ele e o Pai são um, e na missão de Cristo, eles são guardados e não se perdem. A maneira mais fácil da igreja se perder é justamente não tendo visão missionária. Baseado nesse texto, a igreja que não tem visão missionária está condenada a se tornar uma comunidade religiosa e, consequentemente, irrelevante. Religião e irrelevância. É mais uma igreja ali na cidade. A gente não sabe o que eles acreditam, a gente não sabe para quem eles oram, é só mais uma igreja ali na cidade. Esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje. Então, queridos, a combinação do Pai com o Filho e com o Espírito Santo é igual à missão de Deus. E a combinação da Trindade com a igreja vai dar em missões. Ou seja, a revelação de Deus a todos os povos. Por isso, a intercessão de Jesus é para a proteção contra o quê? Jesus está orando e ele está pedindo que o Pai os proteja de quê? Se a unidade é a chave aqui, Jesus está pedindo que o Pai os proteja da desunião. Porque o grande matador da igreja, o assassino da igreja, nesse contexto, é a falta de unidade, é a desunião, é a nossa incapacidade de ver o nosso irmão como extensão da nossa espiritualidade e como coparticipante na missão de revelar Deus a toda a terra. Por isso, a oração de Jesus é para a proteção contra a desunião, ou seja, a falta de unidade e, consequentemente, a falta de engajamento na missão. O grande destruidor da igreja, repito,
é a falta de unidade. Então, toda vez que a igreja se levantar em unidade para o cumprimento da missão, as cadeias que prendem as nações serão destruídas. Todas as vezes que a igreja se levantar em unidade para obediência em missão, as cadeias que prendem as nações serão destruídas. Quer melhorar o mundo? Missões. Quer melhorar o mundo? Comece a pagar o preço em intercessão. Quer melhorar o mundo? Comece a participar financeiramente da obra missionária. Quer melhorar o mundo? Escolha alguém para te representar lá nos confins da terra. E aí nós chegamos à terceira e última parte. Se na primeira parte a ideia era revelação, santificação e missão trabalhando juntos, na segunda parte desse texto nós tivemos a proteção e a unidade na missão, como resultados dessa invocação de Cristo, dessa oração, desse pedido, desse rogo, dessa petição. E agora nós temos a santificação da verdade, que vai do verso 13 até o verso 19. Por uma questão de economia de tempo, eu não vou ler o texto que vai do verso 13 ao verso 19, mas Jesus, em santificação, fundamentado na verdade, vai dizer que esse é o caminho da missão. Jesus saindo, ou seja, saindo da terra e indo para o céu, ou seja, retornando para a glória, que é a razão última da missão, que é a motivação máxima para a missão da igreja, ele pede que os discípulos sejam santificados. E que santificação é essa? É um gozo, é um prazer, é uma alegria indizível. Em quê? Na unidade. No fato de sabermos que somos um. Eu não me preocupo com você pro forma ou só de aparência. Eu me preocupo com você de verdade, porque você é, como disse Jesus, o meu próximo. Você é o meu próximo. As pessoas que Deus coloca no seu caminho são o seu próximo. E, portanto, devem ser trabalhadas por Deus, para que Deus se revele a elas. Então Jesus vai dizer, vai pedir que os discípulos sejam santificados, ou que eles tenham um profundo gozo, um profundo prazer na unidade, ou uma profunda unidade, fundamentado no quê? Na verdade do Evangelho, o que é essencial para o cumprimento da missão e para a unidade da igreja. Ou seja, como é que a gente promove a unidade da igreja? A palavra. E como é que a gente promove o engajamento da igreja na missão? Obedecendo a palavra. Como é que a gente promove a unidade da igreja? Observando a palavra. Como é que a gente promove a missão da igreja? Obedecendo a palavra. Mais uma vez para ficar gravado, como é que a gente promove a unidade da igreja? Observando a palavra. Como é que a gente promove a missão da igreja? Obedecendo a palavra. É simples dessa maneira. Os receptores e praticantes da palavra, vai dizer Jesus nessa parte, serão inevitavelmente odiados, perseguidos, combatidos, exatamente como um vírus entrando num corpo. Nesse caso, o corpo estranho está apodrecendo, está morto. O novo elemento é a igreja. O novo elemento é o corpo de Cristo entrando no corpo morto. E é normal que um corpo infectado tente combater a vacina. A vacina é a proclamação do Evangelho. Por isso Jesus vai dizer que o povo dele, os judeus, seriam odiados, seriam combatidos, seriam perseguidos, seriam rejeitados. Por quê? Porque simplesmente eles observam a palavra. Eles vivem fundamentados na palavra. Porque eles sabem, como vai dizer Jesus na outra parte, cenas do próximo capítulo do dia de amanhã,
a tua palavra é a verdade. E aí, irmãos, nós temos o problema, que é o mal, e uma possível solução, que é a extração. Se o povo de Deus tende a ser rejeitado, perseguido, combatido, qual é a solução? Vamos tirar o povo de Deus. Vamos tirar os teus filhos, os teus eleitos, o teu povo, a tua igreja do mundo. Mas essa é uma solução que não resolve o problema. Por quê? Porque exclui a missão. E aí, isso é igual a não missão. Quando a solução definitiva proposta por Jesus nesse trecho é: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, qual é a solução definitiva? Em vez de tirar o corpo de Cristo do mundo, em vez de tirar a igreja de Cristo do mundo, em vez de tirar os guardiões da palavra do mundo, vamos deixá-los no mundo, mas promovendo a santificação deles, a partir da autossantificação de Jesus. E aí nós temos o processo de santificação da igreja. Porque Jesus se autossantifica, nós podemos alcançar a santidade. E porque Jesus cumpriu a sua missão, nós, inevitavelmente, podemos, em santidade, cumprir a nossa missão, que é a proclamação da verdade. Então, queridos, santificação para a verdade é que Cristo é a salvação dos eleitos, dentre todos os povos, e, consequentemente, é o agente da unidade da igreja. Por isso, a gente pode afirmar, o fundamento da santificação é a verdade, ou seja, a palavra, e está fundamentada na missão de Deus no mundo através da sua igreja. É a palavra vivida na vida da igreja. É a palavra vivida na vida do povo de Deus. A missão é a resposta em santidade por parte da igreja, a verdade do evangelho, que é Cristo, o Deus revelado. Por isso, vamos fazer só 2 aplicações para terminar. Que importância você tem dado à santidade na sua vida? Porque aparentemente não há relação entre santidade e missão. Mas o trecho que nós lemos hoje prova justamente o contrário. Que nós só podemos ser o povo missionário que Deus deseja que nós sejamos se formos um povo santo. A pergunta é: qual tem sido a importância que você tem dado à santidade na sua vida? E ao ser santificado pela palavra de Deus, justamente para manter a unidade do corpo de Cristo aqui na Igreja Presbiteriana de Jaru. Segunda aplicação: como você tem experimentado a santificação e como a santificação tem te preparado e, consequentemente, te protegido na fé diante do desafio que é você viver a sua missão no mundo. Nós temos um grande desafio, que é não apenas comunicar o Evangelho ao mundo, mas conhecer o Evangelho. E conhecer o Evangelho precisa ser um posicionamento pessoal, porque a gente não pode comunicar aquilo que a gente não conhece. Você não pode contar a ninguém quem Jesus é se você não o conhece profundamente. Isso você não pode fazer nem localmente, nem transculturalmente. E o desafio da igreja hoje é conhecer Jesus, viver Jesus, para poder comunicar Jesus. Deixa eu ilustrar da seguinte maneira para terminar. As pessoas sempre perguntam: pastor, como é que o senhor faz para pregar o evangelho lá numa região do mundo onde é proibido pregar o evangelho? E é mesmo, só a palavra evangelista
Se o cara virar para você e gritar, evangelista, já dá 5 anos de cadeia. Então, como é que o senhor faz para pregar o evangelho numa região do mundo onde é proibido pregar o evangelho? A resposta sempre é simples. A gente vive o evangelho mais do que fala do evangelho. É viver Cristo em pensamentos, palavras e atitudes. Até que a pessoa comece a perceber e a se questionar. Ora, se Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta, e Jesus é só um profeta menor do que o profeta Maomé, como é que Leonardo e a Célia falam com Jesus na qualidade de Deus e ele na qualidade de Deus responde? E aí o próprio Espírito Santo começa a botar a semente da dúvida, e é essa semente da dúvida que inevitavelmente vai levar a pessoa à salvação e à vida eterna. Não é maravilhoso? Eu acho. Agora, essa é uma realidade que não se aplica só a missionários transculturais, que estão trabalhando, por exemplo, lá no Oriente Médio, ou em qualquer povo menos alcançado ou não alcançado do mundo. Lá não pode porque há perseguição. Mas e aqui? Onde há saturação. Aqui, as pessoas estão cansadas de blá, blá, blá religioso. Tem tanto discurso religioso, você liga a televisão, discurso religioso. Você liga o rádio, discurso religioso. No podcast, discurso religioso. Na internet, discurso religioso. Em tudo quanto é lugar, tem discurso religioso. E o mundo, a sociedade, está cansada do que a gente tem para dizer sobre Jesus. Eles querem ver o que Jesus faz na nossa vida. Menos discurso e mais prática. Menos blá, blá, blá religioso e mais vida com Cristo. Vida de discípulos, discipuladores. Porque aí eles vão ver que em Cristo nós somos um. E vão, pelo próprio Espírito de Deus, desejar essa unidade transformadora para a vida deles. Então, é algo que se aplica perfeitamente aqui também na nossa realidade cultural. Viver Cristo mais do que falar de Cristo. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, sempre desafiadora. E nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. É muito para digerir. Foi como nós dissemos ontem. Poderíamos passar a semana inteira aqui refletindo sobre a profundidade dessa oração sacerdotal. Mas isso também não é surpresa. Quem fez essa oração foi o teu filho Jesus. É claro que ela tinha que ser densa, profunda, desafiadora e chocante a cada vírgula, a cada sentença. Mas no pouco que o Senhor nos permitiu refletir nessa noite, nós fomos edificados pela palavra do Senhor e nós te agradecemos por isso. Agora, o que nós te pedimos, que é o que já foi dito antes, é que o Senhor não nos dê palavras bonitas, rebuscadas, aquele tipo de sermão que impressiona pela quantidade de recursos filosóficos e palavras bonitas e bem colocadas, e que é quando a gente sai da igreja não lembra de mais nada. O que nós realmente queremos é que o Senhor, como foi dito no título dessa mensagem, nessa noite, dessa reflexão, é que o Senhor nos ajude a viver em santidade e na missão. Porque viver em santidade e na missão serão as características mais fortes da nossa unidade em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos a capacidade de digerir, de ruminar, de entender, de elaborar, de voltar atrás e rever, a fim de que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Mais uma vez nós te pedimos, perdoa as nossas falhas e as nossas limitações e a nossa incapacidade de simplesmente perceber
o que o Senhor quer. E que, sendo assim, o Senhor nos trate como crianças e diga, e mostre: 1, 2, 3. 1, unidade. 2, santificação. 3, missão. 3 passos. 1, 2, 3. Unidade, santificação e missão. Se nós pudermos guardar essas lições na nossa mente, no nosso coração, de alguma maneira o Teu Santo Espírito vai nos ajudar a melhorar. E de alguma maneira nós seremos uma igreja que reflete a grandeza, a beleza e a singularidade do caráter do Deus eterno revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós te louvamos, te bendizemos e exaltamos e colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Bendito seja o Senhor. Amém.